Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai começar essa primeira aula já do terceiro trimestre e qualquer dúvida que venha aparecer, vocês podem ficar à vontade para poder tirar. Começando esse terceiro trimestre, obviamente é o último, então não deixem de fazer os trabalhos que eu vou passar, os exercícios, mas como esse horário ainda é um horário que está sendo à tarde, né? Eu estou gravando as aulas para vocês poderem ter acesso com antecedência, caso vocês queiram. Vamos lá. Esse conteúdo sobre a Grécia, sobre a polis grega, ela é interessante porque mostra da onde veio alguns ideais que nós temos hoje. Mais para frente, por exemplo, vocês vão ver sobre a questão da democracia, da política, a importância da política na vivência grega. Mas vamos seguir a ordem aí para vocês poderem ter essa sequência. Eu acho que ainda vocês, quando forem assistir essa aula, ainda não vão estar com a apostila 3. Então, é importante que vocês parem o vídeo, façam as anotações, para que vocês não se percam. Vamos lá. Primeiro tópico, falando sobre a polis grega, é, faz um resuminho justamente desse período em que a Grécia começa a se formar, as cidades, as polis gregas começam a se desenvolver, sendo o berço do nosso pensamento filosofal, né? No nosso que eu falo, o ocidental. Vamos para o período pré-homérico, que é justamente esse período que antecede a formação dessas cidades-estado. Então, olha só. O primeiro período de formação da Grécia é chamado de pré-homérico, quando houve a miscigenação dos povos indo-europeus ou arianos, que são os aqueus, os jônios, eólios e os dórios, que migraram para a região situada no sul da Península Balcânica, entre os mares Jônico, Mediterrâneo e o Egeu. No século 7 a.C., desculpa, século 7 nada, no século 12 a.C., esses povos foram destruídos pelos dórios, que dominaram a região, arrasaram as cidades, provocando uma dispersão da população. Ou então que se formaram as várias colônias. Por quê, pessoal? Essa região onde eles ocupavam, eles no caso, os que viriam a formar a Grécia, os povos gregos, eles acabaram sendo expulsos pelos dórios e eles foram ocupar novas terras. E é justamente dessas novas terras, que eu vou começar a falar com vocês no período agora homérico. Então, olha só. Olha aí, 8.1.2. O que é importante vocês entenderem? Que depois desse período pré-homérico, houve o surgimento dos genos. O que são esses genos? Não é nome de uma pessoa, não, tá? Os genos eram o nome do povo. Todos eles formavam comunidades formadas como se fossem grandes famílias. Como assim grandes famílias? Teve um descendente em comum, e aí todos os descendentes dessa pessoa mais importante, ou dessa família mais importante, eles acabaram vivendo em uma sociedade. Então, é mais ou menos o seguinte: vamos supor que todos de Barra do Piraí fossem descendentes de um único ancestral, e todos vocês vivessem nesse território. Aqui em Volta Redonda, a mesma coisa, todos fossem descendentes de um ancestral e todos vivessem aqui nessa região. Então, assim aconteceu durante um tempo. E todos viviam numa sociedade. E essa sociedade era feita, havia uma divisão de tudo, havia uma divisão de trabalho, havia uma divisão de responsabilidades, e todos viviam bem, porque todos praticavam essa solidariedade, né? Esse trabalho dividido. E aí um comentário importante que eu quero fazer com vocês é que eles viviam nesse comando dos mais antigos. Esses mais antigos eram chamados de pater, essa sociedade pater. Por quê? O pater, ele comandava, os mais velhos no caso, né? Eles comandavam essas ações dos mais novos, de trabalha aqui, constrói aquilo lá, vamos defender essa parte aqui. Tanto é verdade que esse pater é a palavra que
acabou originando a questão de ser patriarcal, né? Patriarca, ou seja, uma sociedade que vive sobre responsabilidade desse homem, né? Desse grupo de homens, desses ancestrais, acaba sendo uma sociedade patriarcal, tá certo? Então o patriarcal vem disso. Só que o que acabou acontecendo? Essa vivência em sociedade, durante um tempo, se tornou uma coisa muito boa. E justamente por ser boa, acabou gerando um crescimento populacional muito maior, porque a qualidade de vida era boa, a produção alimentícia era boa, então não haviam preocupações. Justamente por não haver essas preocupações, a população começou a se reproduzir muito. Acabou gerando uma superpopulação. E aí o que aconteceu? Os genos começaram a perceber que o que eles produziam não estava sendo mais o suficiente, por ter tanta pessoa dentro desses territórios, dessas sociedades. O ser humano, quando não está satisfeito com alguma coisa, o que ele faz? Ele busca uma mudança. Nesse caso, vários povos genos, várias dessas sociedades, acabaram buscando outros lugares para eles poderem dar continuidade à sua produção. Então, eles saíram desse território que viria a ser a Grécia e começaram a procurar melhores condições de vida em outros lugares. Então, essa colonização do Mediterrâneo, por exemplo, o sul ali da Europa, o norte da África, eles começaram a ir para poder ocupar esses locais. Aí aqui, como a gente está falando de período pré-homérico e período homérico, eu separei para poder fazer uma leitura para vocês justamente sobre a história de Homero, que diz o seguinte: foi um poeta da Grécia antiga que nasceu e viveu no século 8 a.C. É o autor de duas das principais obras da antiguidade, os poemas épicos Ilíada e Odisseia. Muitos historiadores e pesquisadores da antiguidade não chegaram a uma conclusão sobre se Homero existiu de verdade ou se é um personagem lendário, pois não há provas concretas de sua existência. Suas obras podem ter sido escritas por outros escritores antigos ou são apenas compilações de tradições orais do período. A vida de Homero mistura lenda e realidade. De acordo com a tradição, Homero era cego e poderia ter nascido em vários locais da Grécia Antiga, como Esmirna, Colofon, Atenas, Quios, Rodas, Argos, Ítaca e Salamina, desculpa. Embora não se saiba muito sobre a vida de Homero, uma certeza é que suas obras são fontes fundamentais para o estudo da história grega. Os poemas de Homero revelam informações importantes sobre o comportamento, cultura, religião, fatos históricos, mitologia grega e a sociedade da Grécia Antiga. Deixa eu só ver uma coisa aqui, turma. Ah, tá. Desculpa. Continuando. As obras. As obras atribuídas a Homero, como a Ilíada, por exemplo, contam o seguinte: é um poema épico, como nós vamos ver mais para frente. Toda a cultura grega ela é baseada nesses contos, né? Por exemplo, o teatro, a própria o próprio poema em si, né? A poesia em si, todas elas contam ou de forma cômica ou de forma trágica essa relação que os gregos tinham com os seus heróis e os deuses. Então, todas as histórias que vocês forem ver sobre a Grécia Antiga, desculpa, sobre a Grécia Antiga, vocês vão ver que vai estar sempre relacionado a um fato heróico ou a um deus que fez alguma coisa. Tanto é verdade que as maiores histórias que nós conhecemos, como, por exemplo, a Odisseia, né, com Ulisses lá, o herói, ou próprio numa outra história sobre o Hércules, né? Então existem várias aí. Então vamos lá. Da Ilíada, que é um poema épico grego, ou seja, fala das conquistas, né? Considerando o mais antigo da literatura ocidental.
São 15.693 versos que narram os acontecimentos do último ano de guerra da Guerra de Troia, cidade chamada de Ilion pelos gregos. Já a Odisseia, que é o que eu estava comentando, são 24 cantos que narram a viagem de volta do herói grego Odisseu, Ulisses, da Guerra de Troia. São 10 anos de aventura até chegar à ilha de Ítaca, onde era rei. Então, é o que eu acabei de falar com vocês. Qualquer história que vocês forem ler sobre esse período, eles vão contar ou de forma cômica ou de forma trágica um acontecimento que eles consideraram heróico, acontecendo ou não, tá certo? Bom, essa é a primeira parte. Eu vou pular esse exercício aqui, eu vou deixar para passar para vocês depois, para nós darmos continuidade aqui no período arcaico. Vamos lá. Por que período arcaico, pessoal? Eu separei aqui para vocês, é 8.1.3. O período arcaico aconteceu entre o século 8 e o século 6 antes de Cristo. É importante que vocês marquem toda essa parte aqui, porque ela exemplifica, e aí para não tomar muito tempo de vocês, ela exemplifica exatamente o que eram essas polis. Então eu vou explicar para vocês sobre as polis, que é justamente essas cidades totalmente fechadas, circundadas por muros para proteção, e as partes mais altas. Vocês vão acabar associando essas polis a algumas coisas que a Igreja Católica fazia antigamente. Claro que a religião católica nesse período aí, ela não existia. Então, olha só, por que eu estou falando da religião católica? Porque se vocês pararem para pensar, toda a cidade antiga, toda a cidade histórica, por exemplo, aqui no Brasil, se vocês forem pesquisar as igrejas católicas, sempre a Igreja Católica procurou os pontos mais altos. Por exemplo, Vassouras, na região central de Vassouras, a Igreja Católica, lá no caso, está no ponto mais alto da parte turística de Vassouras, que é o Jardim. Se vocês forem pesquisar nas cidades mineiras, as igrejas vão estar sempre ou quase sempre nos pontos mais altos, porque isso demonstrava poder. E essa ideia vem justamente das crenças gregas. Por exemplo, na polis, que é essa parte que está toda murada aqui, ó, onde as pessoas viviam, faziam a política em si, que daqui a pouco eu já vou explicar. O que os gregos faziam? Na parte mais alta das cidades, eles construíam os templos de adoração aos deuses. Esses templos, eles achavam que tinham que ficar no ponto mais alto, por ficar na cabeça deles, né? Por ficar mais próximo dos céus, automaticamente ficava mais próximo dos deuses, porque eles eram, eu falo deuses porque eles eram politeístas, né? Bom, então vamos lá. O período arcaico começou com o fim da comunidade gentílica, que foi o que eu falei com vocês quando os gêneros começaram a se espalhar pela Europa. Com muitos aristocratas que resolveram se unir, construindo em terrenos elevados as acrópolis. Então, essa é a primeira parte que eu quero que vocês marquem. O que são as acrópolis? São essas cidades, tá? Essas cidades totalmente circundadas por muros, tanto que aqui eles colocam como cidades fortificadas. Dessa forma, nascem as polis gregas, como Atenas e Esparta. Por que polis, pessoal? Porque dentro das acrópolis, tá vendo? Dentro dessas acrópolis é onde acontecia toda essa relação interpessoal, aonde os gregos defendiam que quem não fazia política não valia nada, por exemplo. Quem não soubesse se defender verbalmente era considerado uma pessoa com menos inteligência. Então, olha só, as polis gregas, no caso essas cidades, elas eram divididas em duas partes. A zona urbana, que é onde acontecia com muito mais intensidade essas relações políticas, chamadas de, não as relações, mas a zona urbana de Astei, e na zona rural chamada de Cora, tá? Formadas por casas, ruas, muralhas, espaços públicos, ou seja, onde acontecia essa relação pessoal.
Havia também a Acrópole, o ponto mais alto da cidade, que foi o que eu falei com vocês, formado por palácios e templos dedicados aos deuses. Uma outra coisa que tinha também era a ágora, pessoal. Porque essa ágora ela tinha tanta importância? Porque era onde eles construíram, no caso de cada polis, de cada cidade-estado, eles construíram as praças, que eles chamavam de praças principais, ou praça principal de cada uma, justamente onde aconteciam esses confrontos políticos, não de batalha, mas o confronto verbal, a discussão, a ideia colocada. Então a Ágora foi muito importante porque era onde aconteciam esses eventos políticos, né, nas cidades gregas. Ok? Então olha só, deixa eu aumentar aqui a tela para vocês poderem enxergar. Olha só o mapa da Grécia Antiga como que era. Então aqui, a parte verde é a Grécia insular. Vocês sabem que é insular, né? O professor de geografia de vocês já explicou com certeza. A Grécia Oriental, essa parte amarela, hoje é uma parte já do Oriente Médio. Aqui eu esqueci de falar que essa parte em verde da Grécia continental, ela já é uma parte que hoje nós consideramos europeia. A península, essa parte em rosa, certo? E a insular, como eu tinha falado com vocês, é aqui a ilha de Creta, a ilha de Rhodes, essas várias ilhas pequenas aqui, tá certo? Essa parte verde eu falei errado, é a parte continental. Então isso daí só para vocês terem uma ideia de como era a divisão, porque muita gente pensa que quando fala-se na Grécia, fala só de um lugar, e na verdade não é, né? Na verdade a Grécia era formada por várias cidades-estado, e isso vocês vão ver mais para frente, mas essas cidades-estado, elas tinham cada uma, apesar deles cultuarem os mesmos deuses, terem algumas ideias e leis parecidas ou até mesmo iguais, eles tinham a liberdade de administrar o seu território, a sua cidade-estado, a sua polis, do jeito que eles quisessem. Certo? Então vamos continuar. Essa é a parte final, tá, pessoal? Para eu poder parar e aí poder passar o exercício na próxima aula. Então, olha só. Aí na 8.1.3.1 fala justamente das características das polis no período arcaico, que é o que a gente estava conversando. Por exemplo, a política. Na Grécia, ou seja, em todas essas cidades que vocês viram, existia esse conjunto de cidades e elas compartilhavam, como eu já tinha falado com vocês, algumas ideias, porém, cada um sobre o seu comando. Então, por exemplo, a polis de Atenas, que era uma cidade grega, nem sempre tinham as mesmas características 100% de uma outra polis grega, por exemplo, Esparta, tá? Todas pertenciam, vamos dizer assim, àquele reino, né, da Grécia, mas eram cidades independentes, tá certo? Outra coisa importante é que elas até eram inimigas, né? Essas duas cidades que eu acabei citando, mesmo fazendo parte da Grécia, elas eram inimigas, como Atenas e Esparta. Mais para frente, vocês vão até ver falar sobre alguns confrontos entre Atenas e Esparta. Outra coisa importante da política é que os gregos acabaram influenciando no desenvolvimento da música, da pintura, da filosofia, que é o nosso caso, nosso objetivo. E também, pessoal, acabaram, como o próprio nome já diz, da política, né? Eles acabaram influenciando no surgimento do que nós temos hoje de principal, de primordial para a nossa vivência em sociedade, que é a aceitação da democracia, de você aceitar o pensamento do outro, de você tentar conviver com esses ideais, mesmo sendo diferentes, para que você possa defender a sua ideia. Infelizmente, hoje, parece que as pessoas estão regredindo, né? E não conseguem conversar, expor as suas ideias sem ter a briga, né? Então, a democracia lá nas cidades gregas, as pessoas podiam até não entender, não aceitar o que o outro, a ideia do outro era defendida, mas ao invés de discussão com brigas, a discussão era através de palavras. Então a pessoa, o homem que não soubesse se defender oralmente,
ele era um excluído da sociedade, ele era considerado um inútil, tá certo? Então, olha só, na sociedade, que é o próximo tópico, fala justamente dessas polis diferentes. Então, para não tomar muito tempo, como eu já expliquei como que eram essas polis, a única coisa que eu coloquei é um exemplo para vocês poderem ter essa ideia de liberdade entre as polis. Como assim? Por exemplo, todas elas pertenciam à Grécia, mas Atenas, com os seus ideais, eles acreditavam que a escravidão era uma coisa comum. Já os espartanos, não. Então, para vocês entenderem como que essas polis pertenciam ao mesmo, pertenciam à Grécia, mas tinham a permissão de ter as suas, vamos dizer assim, vivências, suas crenças praticadas. Na economia, não era muito diferente dos outros lugares. Por quê? A economia ela se diversificava em artesanato, a construção, a produção de tudo que vocês possam pensar, couro para roupa, no caso, né? O metal para a construção de alguns armamentos e o tecido também para as roupas mais, vamos dizer assim, íntimas. Para a produção alimentícia, eles tinham o vinho, eles tinham as oliveiras, eles tinham o trigo, e tudo isso era comercializado. Por quê? Nenhuma população ia viver só de vinho da azeitona, que sairia da oliveira, né? E do trigo. Então, o que eles faziam? Essa produção, tanto do artesanato quanto da agricultura, eles levavam para comercializar ou recebiam outros povos para comercializar com eles. Tá certo? Para eles poderem fazer essa troca. Só lembrando aí, o professor de história de vocês deve ter falado sobre troca, né? O nome dessa troca era chamado de escambo, tá certo? Sobre a religião. Como todos sabem, os gregos acreditavam em vários deuses, então essa crença em vários deuses dava-se o nome de politeísmo, ou seja, o povo era politeísta. Acreditava em Zeus, acreditava em Poseidon, dava um nome para cada crença, né? Tinha o nome de um deus. Essas histórias desses vários deuses, elas serviam como ensinamento moral à sociedade. Então é óbvio que esses deuses não existiam, né? Porém, nós temos que respeitá-la muito, porque foi baseado nessas histórias dos deuses que eles conseguiram mostrar para a sociedade daquele período, vamos dizer assim, as deficiências, né? As deficiências morais, as deficiências em geral da população, tá certo? Outra coisa que eles também faziam com os deuses eram usá-los como motivo ou para poder ter guerra ou para poder gerar um novo período de paz. Uma observação importante que eu quero que vocês marquem ou que vocês escrevam no caderno de vocês é essa parte final, que diz justamente o seguinte: a mitologia é algo que merece muito respeito, uma vez que foi a crença desse povo, né, pessoal? Uma crença espiritual mesmo e moral para que eles pudessem seguir por esses séculos. Então, toda crença tem que ser respeitada do mesmo jeito que a crença dos nativos aqui do Brasil, quando os portugueses chegaram hoje, nós sabemos que tem que ser respeitada. As crenças africanas, as próprias crenças católicas, né? Apesar de alguns não aceitarem, elas têm que ser respeitadas. Bom, vamos lá. Cultura. Essa é a maior parte, porque fala justamente o que eles deixaram de, vamos dizer assim, não de mais importante, mas de muita relevância. Por quê? Toda cultura ela está associada à religião, como eu falei com vocês lá no início. Porque tudo da cultura contavam sobre esses feitos heróicos, né? Como estava lá no início da matéria. Tanto é verdade que esses feitos heróicos eles também associavam ou faziam relações com as ações desses deuses que eles acreditavam. Uma observação importante é sobre as peças de teatro que eles faziam. Qual era o objetivo? Ou elas seriam cômicas, que é a graça, né, a peça engraçada, ou a tragédia, onde eles contavam de forma mais melancólica o que eles achavam certo ou o que tinha acontecido nesses atos heróicos, certo? Tanto aí que na imagem mostra aqui, ó, as máscaras utilizadas no teatro, para poder mostrar as faces, certo? Bom, dando continuidade, no segundo parágrafo fala sobre a música, e eu vou ler para vocês.
A música também era importante, pois ela alegrava esses banquetes civis. Os principais instrumentos para eles eram a flauta e os tambores, além das harpas. No caso das harpas, elas eram utilizadas para ajudar os poetas a recitarem suas obras, então elas tinham muita importância por causa disso. Para quem acompanha ou já acompanhou Cavaleiros do Zodíaco, alguns cavaleiros até tinham a harpa como uma das armas, né? Quando ele tocava o som da harpa, fazia alguns ataques, mas isso é só uma curiosidade. O terceiro parágrafo fala justamente sobre os filósofos, a parte mais importante de tudo isso. Por quê? Para os filósofos, no caso primeiro Platão, havia uma essência psicológica na música. Segundo ele, a música poderia exercer sobre o homem um poder maléfico ou benéfico, por imitar a harmonia das esferas celestes, de alma e das ações. Dessa forma, ele achava necessário colocar a música sobre a administração e a vigilância do Estado, sempre a serviço da edificação espiritual humana, voltada para o bem da polis, almejada como cidade justa. Só uma colocação sobre essa ideia de Platão. Hoje já é cientificamente comprovado que Platão estava certo. O nosso corpo, por ser formado aí por 70% de água, a água ela sofre influência das vibrações sonoras. Então, o nosso corpo, ele sofre influência da música, sim. Tanto é verdade que vocês podem perceber que se vocês ouvirem uma música mais calma, não a letra, estou falando a música, o som, um som mais calmo, a tendência é você se acalmar. Se você escuta um som mais agitado, como por exemplo um funk ou um samba, a tendência é a gente se agitar. Então, a ideia de Platão é uma ideia correta. Naquele período, só da observação, sem estudos científicos, ele já estava correto. E, por último, o Aristóteles, que também era um outro filósofo, ele destacava o papel da poesia, da música e do teatro, dando-lhes uma importância extrema na purgação das paixões. Então, ele usava justamente para poder mostrar essas ideias de amor. Por último, mas não menos importante, o esporte. E o esporte, pessoal, para eles, no caso os gregos, era tão importante que as polis paravam até mesmo guerras que estavam acontecendo entre elas para que os seus soldados pudessem praticar, para que eles pudessem ir lá no período da disputa, né? Para que eles pudessem vencer, batalhar por aquilo, né? Essa primeira competição aconteceu na cidade de Olímpia, tá? Aonde aconteciam esses confrontos, entre aspas, aí, entre os atletas de várias polis de toda a região grega. Então, eles foram para a Olímpia para poderem praticar, para poderem competir. Por isso que hoje, já no mundo atual, ou até mesmo no início da Era Moderna, o nome Olimpíadas vem justamente daí, porque os jogos aconteceram primeiro em Olímpia, por isso Olimpíadas, tá? A primeira aconteceu em 1706 a.C., mas aí é só uma data para vocês poderem guardar, não vou cobrar não. É importante que vocês se lembrem o porquê que o nome são os Jogos Olímpicos, ok? Eu vou parar por aqui. Qualquer dúvida que venha aparecer, vocês podem entrar em contato. Tá certo? Um abraço a todos. Tchau.